Hoje eu tô até trajado. Aproveitando que o Superman do James Gunn tá chegando aí, hoje eu quero falar sobre o Superman no geral. Eu quero pincelar um pouco filme a filme. Eu não vou fazer hoje sobre as séries, até porque eu tô preparando um vídeo sobre isso também, mais especificamente sobre Smallville. Eu tô fazendo esses vídeos justamente pra passar uma borracha e pra gente justamente seguir aí pro futuro, pro universo do James Gunn, seguir com esse novo Superman aí do David Corenswet, mas eu acho que é bacana trazer aqui pro canal também uma recapitulação de filme a filme também sobre o Superman. Ele é um herói que ele sempre mexeu muito comigo, é um herói que sempre esteve muito presente na minha vida. O meu herói favorito sempre foi o Homem-Aranha, mas o Superman, o Batman e o Flash, especificamente esses três, eu não consigo decidir um top 2. Esses três ficam junto no meu segundo lugar. Cara, eu acho que não tem uma pessoa no mundo que não conheça o Superman. Cara, o Superman é mundial. É impossível negar que ele é sim o maior herói de todos os tempos. Cara, minha tia de 70 anos, que deve ter assistido, sei lá, 2, 3 filmes na vida inteira dela, ela sabe quem que é o Superman. Cara, eu tenho a fantasia do Superman até hoje. Eu ia pra creche com essa porra. Eu sempre li muito quadrinho, seja da Marvel ou da DC, mas tem um quadrinho do Superman especificamente que me marcou muito, que é esse daqui, O Legado das Estrelas. Na real, uma saga dividida em 5 partes, eu realmente não sei porque aqui tem 4. Mas esse primeiro quadrinho especificamente, cara, eu li ele milhares de vezes aqui. Aqui tem muito questionamento do próprio Clark e do próprio Superman, do contraponto entre ser um herói, entre ser uma pessoa normal. É uma história sobre descoberta, por busca por um propósito, sobre amadurecimento. É exatamente isso que representa o Superman. Eu imagino que o James Gunn vai conseguir trazer muito isso pro filme dele. O James Gunn já falou que ele tá usando de base aí também o maravilhoso All-Star Superman. Eu espero que, cara, o Superman é aquilo. O Superman é exatamente isso daqui. O Superman simboliza a esperança. O Superman não é aquilo que o Snyder fez. Não é aquilo que o Snyder quis representar. Mesmo ele falando que o Superman nos filmes dele simboliza a esperança, aquilo não é o Superman. E tem um diálogo muito bom no Kill Bill Volume 2, aquele diálogo do Bill com a noiva, que o Bill comenta e questiona a fragilidade mais especificamente do Clark Kent, porque ele é tão frágil, porque ele é tão fraco, e é um questionamento muito interessante de se levantar também, porque pode-se considerar que é exatamente desse jeito que o próprio Kal-El vê a humanidade. É uma reflexão muito interessante sobre a natureza de identidade, da dualidade, da percepção da própria fragilidade humana. É uma coisa muito interessante de se pensar e de se discutir. Tem um quadrinho muito famoso também que eu amo, que é o Superman entre a Foice e o Martelo. Eu imagino que todo mundo conhece isso daqui, que mostra o Superman na União Soviética. Eu acho que isso daqui daria um excelente filme do selo da DC, do Elseworlds. Eu lembro que teve uma época, mas cara, isso foi um rumor que por muito pouco tempo, mas eu lembro que teve um pouquinho especulando que o Henry Cavill voltaria fazendo esse Superman entre a Foice e o Martelo. O James Gunn jamais autorizaria um filme desse, mas tudo bem. Seja a morte de Superman, que eu acho que o Snyder não conseguiu adaptar muito bem, seja o Reino da Manhã, seja as 4 estações também, todos esses quadrinhos pra mim são obrigatórios. Agora já indo na parte dos filmes, o primeiro filme aí do Superman, interpretado pelo grande Christopher Reeve, de 78, dirigido pelo Richard Donner, conta a história do Kal-El sendo mandado pra Terra pelo seu pai Jor-El, aqui interpretado pelo Marlon Brando, caindo no Kansas e sendo adotado aí pela Martha e pelo Jonathan Kent, no qual ele é criado e levando o nome aí de Clark Kent, cresce e finalmente abraça aí o seu destino, se tornando o maior herói aí de todos os tempos. Easy, miss. I've got you. You've got me! Who's got you? Cara, eu tive uma oportunidade de assistir esse filme, foi ano passado, lançaram uma versão remasterizada no cinema, e cara, foi uma experiência de ouro pra mim. Desde pequeno, eu sempre imaginava muito, cara, eu imagino que todo mundo que gosta de cinema imagina muito isso também, que é revisitar filmes no cinema, até filmes que quando lançaram a gente não era nascido. E eu sempre tive muito isso com o primeiro Superman do Donner, eu sempre imaginava toda aquela abertura dos créditos passando na tela, como que seria ver aquilo no cinema. Cara, eu sempre sonhei muito em ver aquilo lá no cinema. E realmente assistir aquilo lá pra mim, cara, foi a realização de um sonho. Mais uma vez falando aqui, o cinema sempre vai ser a melhor experiência pra se assistir um filme. Nunca vou esquecer aquela sessão, eu tenho o ingresso guardado até hoje. Falando sobre o Superman daquele filme, cara, eu acho que não tem nem muito por onde correr. O Christopher Reeve é o Superman. Eu acho muito difícil. Atualmente, cara, nenhum ator conseguiu superar ele. E eu acho até difícil que o David Corenswet ele consiga também. Mas, pelo menos, o David Corenswet ele já tá na frente de, seja o Henry Cavill, seja o Tyler, seja o próprio Brandon Routh, que é conseguir fazer
um contraponto entre o Superman e o Clark Kent. Eu falo principalmente, beleza que a gente não viu o filme ainda, mas eu falo pelo menos visualmente, tá bom? A gente vê pelos trailers o Clark Kent do Dave Cornsrich e a gente vê o Superman, eles de fato não parecem muito ainda a mesma pessoa, seja um pouco pela postura que a gente consegue ver no trailer, ou seja também pelo cabelo, pelo óculos também. O visual tá levemente diferente. Aqui o Christopher Reeve, até hoje, ele é o único que ele conseguiu fazer isso, conseguiu dar uma diferenciação entre o Superman e o Clark, seja na postura, seja na entonação de voz, seja na própria interpretação. Algumas nuances, alguns detalhezinhos muito pequenos na interpretação dele. Eu lembro que na época, na real não tava nascido na época, mas muita gente fala que na época se acreditava que o homem conseguia voar. Eu imagino para as crianças da época dos anos 70 vendo aquilo lá, o quanto foi pirante pra elas. Ele coloca alguns trejeitos até quando ele tá voando, seja na postura dele voando, cara, seja ele dá uma quebradinha na mão em alguns momentos que dá uma leve sensação de realismo. É foda falar em realismo quando um cara tá voando, mas você acredita que ele tá voando, cara, é bizarro, e é bizarro mais ainda pra um filme lançado nos anos 70, é um filme muito bem feito, é um filme que é bem feito até hoje, mas é aquilo, é bem feito dentro da proporção que conseguiam fazer naquela época. Mas é um filme que pra mim ele realmente não envelheceu tão mal. Aqui é o Superman combatendo o crime, é o Superman pegando helicóptero, mas também é o Superman salvando o gatinho da árvore. É isso que a gente quer ver no filme do James Gunn, e eu acredito que o James Gunn vai conseguir trazer isso pra gente muito bem. Aqui a gente tem também o saudoso Gene Hackman fazendo o Lex Luthor. Ele não é meu Lex Luthor favorito, tá bom? Eu vou deixar isso pro vídeo do Smallville, mas eu acho que ele faz um excelente Lex aqui também. Tem a Margot Kidder fazendo também a Lois Lane, que eu acho ela excelente, muito melhor que Amy Adams. E um adendo rápido falando sobre o Jeff East, que faz o Clark jovem, eu acho que ele tá excelente no filme também. E, obviamente, não poderia deixar de falar daquela cena do trem, maravilhosa dele apostando a corrida com o trem. Essa cena me marcou muito na minha infância. Fala mal do final, nossa, mas aquela viagem no tempo dele rodando o mundo, cara, foda-se, eu choro toda vez, eu acho essa cena maravilhosa. E pra mim, é o melhor filme da DC. Porra, mas e o Cavaleiro das Trevas? O Cavaleiro das Trevas é meu segundo lugar, mas o meu primeiro lugar é o Superman de 78 e pra mim não tem nem discussão. Indo pros anos 80, vem Superman 2. Aqui, esse filme, cara, ele já teve muito problema, principalmente de produção. O Richard Donner, ele acabou saindo, ele já tinha filmado mais ou menos 80% do filme, e entra aí o Richard Lester pra assumir a produção, seja na direção, reescrever um pouco o roteiro também. Teve problema com o Gene Hackman falou que não queria participar com o Richard Lester, dele acabou saindo também, não quis regravar cena, não quis fazer cena adicional também. O centro principal da história, no caso, ele continua ali, mas teve também muita regravação. Mas mesmo com esses problemas, ele não chega nem perto de ser um retalho igual o Liga da Justiça de 2017, que é um filme que eu odeio. A versão do diretor, ela foi lançada em 2006, que o Richard Donner conseguiu completar o filme. Ela saiu também até como homenagem, que eu lembro que o Christopher Reeve tinha acabado de falecer, então saiu como homenagem pra ele também. Que nem eu falei, mesmo com algumas diferenças, a base da história é a mesma, que é a Faora, o Zod e mais o outro capanga que eu não lembro o nome. Eles são libertados da Zona Fantasma, vindo pra Terra justamente com a intenção de dominar a Terra e conseguir uma leve vingança com o Jor-El também, matando o Superman, que eles sabem, obviamente, que o Superman é filho do Jor-El. Nessa versão do diretor, a gente tem algumas cenas maravilhosas também da Lois desconfiada que o Clark é o Superman. Tem a cena dela pulando na janela esperando que ele pegue ela, mas na real ele acaba não pegando, dele só arma aquela barraquinha de fruta pra ela cair em cima. É uma cena muito boa. Nesse filme, ele foi gravado back to back, né? Eles gravaram o primeiro e o segundo juntos, até pra economizar na produção. Então muita coisa do Richard Donner tá aqui presente também. Mas cara, surpreendentemente, eu acho esse filme um pouquinho mais datado que o primeiro. E olha que ele vem meio que 2 anos depois, eles tiveram muito mais tempo na produção, mas eu imagino que, cara, deve ser um tremendo desafio você fazer o que você faz aqui. Tá colocando no cenário 4 seres super poderosos que conseguem literalmente obliterar a Terra, e quando um arremessa o outro num caminhão, o máximo que acontece é isso. Mas beleza, anos 80 eu vou dar um desconto. Em 83 vem o Superman 3 e aí os problemas já triplicam. A Margot Kidder quase sai do filme com conflito com o diretor. Entra a Janette O'Toole fazendo a Lana Lang, que
pra justamente substituir ela e pro Clark ter um interesse amoroso aqui. Cara, aqui o tom muda completamente. Esse filme, ele é um filme de comédia. É um filme 90% baseado na comédia. Esse filme não tem a abertura do John Williams. Aqui a abertura, cara, é ridícula. É um cara se afogando num carro. Puta que pariu. Aqui a gente tem também o Gus Gurman, interpretado aí pelo Richard Pryor. Eu acho que ele é uma virtude no filme também. Eu sempre gostei muito do Richard Pryor. Mas, cara, honestamente, num todo, eu ainda gosto do filme. É um filme que eu assisti muito na minha infância também. Esse filme tem cenas legais. Eu gosto muito da cena do incêndio, que o Superman vai no lago, congela o lago, levanta o lago e joga o lago pra apagar o incêndio. Eu gosto muito dessa cena. É um filme divertido. É um filme que dá pra assistir. O Christopher Reeve, mais uma vez, ele arrebenta. Gosto muito da cena do Clark versus o Superman. Uma curiosidade, esse filme, na época, ele ia ser chamado de Superman versus Superman, até por conta da luta dos dois. Mas o pessoal do Kramer versus Kramer, que, se eu não me engano, ele tava sendo lançado naquele mesmo ano, ou bem próximo, os diretores, os produtores, eles embaçaram e o filme acabou não chamando Superman versus Superman. Outra curiosidade é que falam que a ideia do final do filme era justamente colocar o Brainiac, que eu acho que foi uma puta oportunidade perdida. Só que aqui, cara, foi o primeiro baque que a franquia toma também. Porque mesmo o segundo filme, tendo os problemas de produção, ele foi bem recepcionado tanto pela crítica quanto pelo público. Se eu não me engano, ele foi bem de bilheteria. Mas esse terceiro filme, ele não foi bem recepcionado pelo público, nem pela crítica, e muito menos por bilheteria. Mas aí vem Superman 4 Em Busca da Paz, que daí de fato pregou o prego no caixão. E esse filme não tem como defender, esse filme é uma porcaria. Só que esse filme teve muito mais problema de produção. Eles tiveram que filmar em um curto espaço de tempo, fizeram tudo às pressas, cortaram o orçamento na metade. Eles tiveram 1 mês de pós-produção. 1 mês. É um filme indefensável e eu fico muito triste de ser o último filme do Christopher Reeve como Superman. Até no documentário do Christopher Reeve que lançou no ano passado, inclusive, puta documentário, tá? Eu saí chorando que nem uma criança do cinema. E eles falam muito que o Christopher Reeve tava completamente infeliz com o terceiro filme e com o quarto filme. Na produção, era uma produção extremamente caótica. Esse filme, cara, não tem nada de bom. Não tem um momento bom nesse filme. Ah, não, beleza, tem a cena do discurso do Superman que até passa pelo Christopher Reeve. O Christopher Reeve, ele tá bem aqui. Mas, cara, se você der pra ele um comercial de margarina, um comercial do Omo pra ele fazer, o cara vai arrebentar porque o cara é foda. Mas esse filme não tem uma cena boa. Esse filme, cara, basicamente não tem um diálogo bom, não tem um momento marcante. Cara, o vilão, aquele homem atômico, até o voo, que era tão bem feito no primeiro, no segundo, no terceiro filme é bem feito também, menos do que no primeiro e no segundo, mas ainda dá pra levar. Cara, aqui não tem nem o Superman voando direito. Eles pegam o recorte dos outros 3 filmes e colam aqui. Cara, fica ridículo. Mais uma vez, eu fico muito triste desse ser o último filme com Christopher Reeve. Pregou de fato o caixão aí na franquia. A franquia ficou morta por muito tempo. Até que em 98 quase veio o Superman Lives, do Tim Burton, Cara, o Superman ia ser interpretado pelo Nicolas Cage. Cara, é muito bizarro pensar isso, velho. O Superman ia de fato ser interpretado pelo Nicolas Cage. Tinha roteiro aí do Kevin Smith, mas é um filme que também teve muito problema na produção. E ele foi completamente cancelado, sei lá, 2 semanas antes do filme ser começado a filmar. Tem muito vídeo do Nicolas Cage também, vestindo traje. O visual dele não tá lá aquelas coisas, mas beleza, era só um teste de traje. A gente não sabe como seria esse filme. Tem até alguns roteiros, eu não digo vazados, mas algumas especulações de roteiros de como seria. Tem alguns documentários falando sobre também, eu preciso ver, eu nunca achei nenhum lugar pra assistir. Cara, eles investiram 30 milhões na pré-produção do filme. Eles literalmente queimaram 30 milhões pra nada. Mais uma vez, deixou o herói completamente desaparecido por muito tempo. Ele nunca perdeu a relevância pras pessoas, mas no cinema era uma coisa que levava ele num nível a mais também. Deixava o herói vivo. E teve 2 séries que conseguiu levantar um pouco a peteca do Superman naquela época dos anos 90 e um comecinho dos anos 2000. Primeiramente foi o Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Cara, eu gosto muito dessa série. Ela é curtinha, se eu não me engano, ela tem 2 ou 3 temporadas. Aqui tem o Dan Cain interpretando o Superman, que eu acho que ele também faz um bom trabalho. E muita gente, inclusive, não faz ideia dessa série, mas é uma série bem bacana, é uma série que eu recomendo, tem na Max, inclusive. Em 2001 veio o Smallville, não vou falar muito sobre Smallville aqui, mas, cara, eu amo muito Smallville, mas eu tô preparando um vídeo só sobre Smallville, que eu pretendo lançar logo mais também, tenho muita coisa pra falar aqui. E o Smallville, ele foi muito responsável por também manter a peteca do Superman, cara, por 10 anos. 10 anos. Nesses 10 anos, no caso, a gente teve só o Superman Returns, que eu já vou falar um pouco mais, mas, cara, por 10 anos ele conseguiu tornar o Superman relevante. Foi importante pra manter o público interessado ainda no personagem.
E eu diria até que um Tom Welling, eu gosto dele como Clark aqui. Superman não dá pra valer muito porque ele aparece literalmente só no último episódio como Superman, mas eu acho que o Tom Welling e o próprio Smallville, eles conseguiram manter a chama do personagem aceso do mesmo jeito que o Tyler e o Superman e Lois conseguiu manter a chama acesa um pouco na época que o Snyder tava cuidando do Superman e na época que o universo da DC tava completamente no limbo. Muitas animações da DC também conseguiram manter o interesse do Superman ativo ainda pelo público, seja o próprio Liga da Justiça de 2001 e depois logo Liga da Justiça Sem Limites. Acho que o Superman tá muito bem representado lá. Eu gosto muito daquele diálogo no último episódio do Liga da Justiça Sem Limites, daquele confronto entre o Superman e o Darkseid, em que ele fala que ele sente que ele vive constantemente num mundo coberto de papel, que ele vive constantemente tentando não machucar ninguém, muito menos matar ninguém. Mas cara, vamos lá, agora já pulando pra 2006, falando aí do Superman Returns, eu gosto muito desse filme. Ele é dirigido aqui pelo Bryan Singer, que ele tinha acabado de dirigir o X-Men 1 e 2, ele saiu da produção do X-Men Confronto Final, acho que ele só produz o filme, mas ele saiu da direção justamente pra cuidar desse filme. E aqui o Bryan Singer, ele é muito inteligente, inclusive, de ignorar tanto o terceiro filme quanto o quarto filme. Esse filme aqui, ele é basicamente uma continuação direta do Superman 2. Direta eu não diria porque se passa alguns anos, mas canonicamente esse daqui é considerado o terceiro filme. Cara, esse filme não foi bem de crítica, não foi bem de público, não foi bem de bilheteria, mas indo mais uma vez contra tudo e todos, eu gosto muito do filme. Pegando primeiramente aqui o Brandon Routh, eu acho ele um Superman ok, não chega aos pés do Christopher Reeve, mas isso também era muito difícil, mas acho que o mérito dele aqui é que ele é muito parecido com o Christopher Reeve, o que já ajuda também muito. Curto Kevin Spacey aqui, não acho que ele chega aos pés do Gene Hackman, mas acho que ele faz um bom trabalho. Não curto muito a Kate Bosworth como a Lois Lane, inclusive, cara, a química dela com o Brandon Routh é horrível. Eu gosto muito do reaproveitamento aqui da voz do Marlon Brando. Porra, pagaram milhões só pra reaproveitar a voz do cara aí. Mas eu acho que é muito bom até porque serve muito até dos próprios pensamentos do próprio Clark e do Superman. Aquela cena dele, cara, na crosta da Terra, escutando todo o barulho da humanidade, aquela cena é maravilhosa. A trilha do John Woodman também é muito boa. Inclusive, já falando sobre a trilha e sobre o John Woodman, aqui eles utilizam, obviamente, o tema do John Williams, até pra ter uma continuidade, como esse daqui seria o terceiro filme canonicamente. Ele começa exatamente igual o primeiro e o segundo filme, mas eu acho que o John Woodman aqui também, todas as trilhas originais compostas por ele, eu acho que são todas excelentes. Eu acho que dá um clima muito bom, dá um clima de grandeza muito presente. Cara, desculpa, esse filme tem a clássica cena do avião, que pra mim é melhor que 80% aí de todos os filmes do DCU. Esse filme artisticamente ele é muito bem feito, ele é muito bem produzido. Cara, tem cenas plásticas também que parecem completamente tiradas dos quadrinhos. Inclusive tem uma completamente tirada do quadrinho, que é justamente aí a cena do carro. A cena é muito boa, a cena é muito bem feita. Tem a cena dele correndo criança pelo milharal, que é maravilhosa. Tem a própria cena dele pegando aquela bolona do Planeta Diário, que é muito boa. Muita gente reclama, inclusive, o Superman não bateu em ninguém. Mas, cara, desculpa, o Superman do Christopher Reeve lá de 78 também não bateu em ninguém e ninguém reclamou. Cara, mas que nem eu falei, esse filme não foi bem de bilheteria nem de público. Cancelaram a continuação, que ia sair logo em 2009. E aí que entra o Christopher Nolan. A trilogia do Batman já tava aí no seu segundo filme, já tava... O Cavaleiro das Trevas já tinha batido 1 bilhão. Veio o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que também bateu 1 bilhão, e a Warner tava desesperada pra fazer seu próprio universo cinematográfico. Foi quando eles foram atrás aí do Christopher Nolan. Ele não quis incluir o Batman do Christian Bale nesse universo novo. Quem escreve o roteiro aqui é o David Goyer, que conduziu junto com o Jonathan Nolan o roteiro da trilogia do Cavaleiro das Trevas. E quem entra aqui pra direção e pra tentar conduzir também esse universo da DC é o Zack Snyder. Ele já tava vindo aí do 300, do Watchmen e do Madrugada dos Mortos, que são 3 filmes que eu amo. Ele fez Lenda dos Guardiões, que é um filme legalzinho, e também fez Sucker Punch, que é um completo lixo. Mas na época foi dada carta branca pro Zack Snyder fazer o que ele queria, pra ele colocar dentro daquele universo exatamente a visão que ele achava que era certa. E eu acho que o Homem de Aço começa bem. Eu acho que esse filme... Vamos lá, pegando primeiramente em questão de roteiro. Eu acho que o David Goyer aqui, que não é um excelente escritor, eu acho que o mérito muito também da própria trilogia do Nolan se deve muito ao total controle do Nolan e do Jonathan Nolan sobre ela. O David Goyer, eu acho que ele consegue escrever a base da ideia, mas em questão de diálogo, em questão de desenvolvimento de personagem, fica obviamente pra parte do Nolan e pra parte do Jonathan Nolan. Mas aqui o David Goyer,
junto com o Zack Snyder, eu acho que eles conseguem primeiramente fazer uma narrativa que não é tão linear, o que eu acho que é um frescor, e vamos pegar de exemplo aqui um filme da Marvel mesmo, mais especificamente da Sony, o Espetacular Homem-Aranha. A gente tava saindo de um reboot do último filme do Homem-Aranha 3 de 2007, indo 2012 pro Espetacular Homem-Aranha, contando basicamente a mesma história, sem nenhuma coisa nova, contando literalmente a mesma história, exatamente do mesmo jeito. Aqui, o Zack Snyder, ele quis dar uma mudada, ele tenta fazer a história de um jeito não linear, o que eu acho que funciona muito. O filme, obviamente, começa em Krypton. Aqui, o Russell Crowe interpreta o Jor-El, que no clássico foi interpretado pelo Marlon Brando. Eu acho que ele tá muito bem. E é basicamente a mesma história do primeiro filme. O Jor-El manda o Clark pra Terra, em que, no caso, é achado pelo Jonathan e pela Martha Kent, mas eu gosto muito do ponto em que Krypton explode. Primeiramente que toda aquela sequência de Krypton é muito bonita, o visual é muito bonito, toda a criação de muito, todo o design de produção é muito bem feito. Ele lembra um pouco Avatar. O Snyder tenta emular aqui também aquele flash azul que tem 90% aí dos filmes do J.J. Abrams, tem no Star Trek também, mas eu acho que pra uma criação de mundo, todos os elementos funcionam muito bem. E eu gosto muito do momento em que a nave tá chegando e a gente acha que vai ser mais um filme de origem. Quando ela bate, já corta pro Clark aí com mais de 30 anos fazendo aquela pesca. Eu acho que torna a coisa aqui diferente, ele dá uma pegada diferente, dá um frescor muito bom. E eu gosto do Henry Cavill aqui, tá? Eu já falei que eu não curto muito o Henry Cavill, principalmente no Batman vs Superman, no Liga da Justiça. Eu acho que ele é uma porta interpretando naqueles filmes, mas aqui eu acho que pelo menos ele consegue dar uma interpretação, mais uma vez, não chega nunca aos pés do Christopher Reeve. Inclusive, eu acho que até que o Brandon Routh é melhor que ele aqui, mas eu acho que aqui pelo menos ele consegue passar uma inocência, em alguns momentos do Superman, em outros momentos ele consegue passar uma postura de Superman que eu acho que funciona muito bem. Ele visualmente é um excelente Superman, visualmente, tá? Não interpretando, mas visualmente. Eu curto a Amy Adams, mas ao mesmo tempo eu não gosto do destaque que eles dão pra Lois Lane aqui. Eu acho que é tudo muito forçado. Cara, que ela vai pra nave do Zod? Eles tentam, no caso, dar uma relevância pra ela que simplesmente não precisa. É muito forçado. Um ponto muito bom que eles conseguiram trazer aqui, pelo Hans Zimmer, também já saindo aí da trilogia do Cavaleiro das Trevas e até de vários filmes do Nolan, que é a trilha sonora. Como que você faz um tema completamente novo, saindo do que o John Williams conseguiu trazer? O John Ultman conseguiu fazer isso muito bem no Superman Returns, só que aqui tinha que ser uma coisa nova. Não vai ter o mesmo tema do John Williams, não vai ter o mesmo tema do Superman do Christopher Reeve. Como fazer uma coisa nova? E aqui ele consegue, ele entrega muito bem. O tema do Superman é grandioso do jeito que precisa. Eu acho que esse filme, o Zack Snyder, isso não dá pra reclamar do Zack Snyder. A gente pode reclamar do Zack Snyder no jeito dele de contar a história em muitos momentos, que nem eu acho que ele faz no Batman vs Superman, mas aqui eu acho que ele sabe conduzir bem o que ele quer contar, e eu acho que principalmente, cara, em questão plástica, ele acerta muito bem. A própria cena do Clark saindo da narração do próprio Jor-El, falando sobre o que é o seu Superman, sobre o que é ser o salvador da humanidade. Eu acho que é uma narração muito bonita, eu acho que é um diálogo muito bom que ele tem lá. É expositório? É muito expositório, mas aqui tem o Nolan na produção e não ia ser diferente. Mas aquele take dele saindo da Fortaleza da Solidão, ele tentando dar o primeiro voo, ele voa um pouquinho, só que ele não consegue, ele cai, daí sobe a narração do Jor-El, a música do Hans Zimmer vai subindo, ele coloca a mão no chão e começa a estremecer tudo, daí finalmente a cena é muito linda, ela é muito bem dirigida. O Snyder, ele consegue colocar em alguns momentos a própria câmera na própria capa do Superman. Cara, eu lembro que até no cinema, o 3D desse filme, eu lembro que na época era uma porcaria, mas nessa hora, de fato, eu acho que é o único momento que o 3D foi bom e você se sente voando junto com o Superman. Então, porra, pra um moleque de 12 anos, eu tinha 12 anos na época, foi uma parada foda. Eu acho que o filme, do meio pro final, ele dá uma caída, mas eu não falo, tá, em questão da ação final. Eu acho ela muito longa, mas ao tempo de, o Superman destrói tudo. Cara, pelo amor de Deus, são dois deuses lutando. É literalmente o Goku e o Vegeta lutando. Obviamente que a cidade inteira vai ser destruída. Eu odeio o Superman beijando a Lois Lane no meio daquela destruição. De novo, isso não é o Superman. Mais uma vez, eu acho que é o único filme que o Henry Cavill
tá bem nesse universo da DC. Mas de novo, eu acho que o Zack Snyder conseguiu começar bem. Depois desse filme já começa o desespero da Warner. Esse filme foi o último filme solo do Superman. Depois já vem o Batman vs Superman em 2016. Eles anunciam na Comic Con lá de 2013. Adiam um filme um ano. Originalmente ele ia sair em 2015 e acaba jogando pra março de 2016. Cara, é um filme que pra mim, eu não quero entrar tanto aqui falando sobre ele, até porque é um filme que pra mim particularmente é uma tremenda decepção, mas é um filme que fala muito mais sobre o Batman do que sobre o próprio Superman. Se eu fizesse um vídeo só sobre esse filme, eu acho que eu falaria, cara, 90% somente do Batman e do tanto que eu gosto do Ben Affleck naquele filme. Mas falando rapidamente sobre o Superman desse filme, eu não gosto, eu acho que o Henry Cavill tá péssimo nesse filme. O que tem aqui pra mim não é o Superman. A própria cena do Capitólio, se você pega especificamente essa cena, cara, quando explode aquilo, aquela cara de bunda que o Henry Cavill faz, aquilo não é o Superman. O Superman era pra ele estar desesperado, vendo se sobrou alguém vivo, cara. Aquilo não é o Superman. Aquele diálogo com a Lois no final de que ninguém permanece bom, cara, vai se foder. Eu acho que ele levanta alguns pontos interessantes, principalmente o Snyder, cara, é foda. Que nem eu falei no Homem de Aço, ele consegue fazer cenas visualmente plásticas muito bonitas. Aqui toda aquela cena do jornal da discussão se o Superman é realmente necessário pra humanidade, mostrando todos os feitos do Superman. Toda aquela cena, cara, se você abre, parece uma página dupla de quadrinho. Tudo é muito bem feito ali, tudo é muito bonito, a discussão é muito boa. Mas o Snyder não foca nisso. O Snyder, ele é muito melhor em criar cenas plasticamente muito bonitas. Ele quer dizer alguma coisa com essa cena, mas simplesmente no texto parece que não funciona, saca? Tem a própria cena também do Save Martha, que, cara, pelo amor de Deus, eu acho que a ideia é boa, eu acho que o ponto do Batman ter visto humanidade no Superman, dele ter se colocado em algum momento no lugar dele, ver que ele tem mãe, o fato da mãe dos dois se chamarem Martha é uma mera coincidência. Eu acho que no texto funciona, no roteiro isso funciona, só que o Snyder não sabe conduzir a cena. Eu acho que o Ben Affleck não tá bem na cena, o Henry Cavill tá pior ainda. Eles colocam a Lois Lane no meio também, eu acho que não funciona, eu acho péssima essa cena. E é um filme que daí começa a pregar mais uma vez o caixão, literalmente, do Superman. O Snyder mata o Superman no final do filme, que nem eu falei no começo do vídeo, ele usa aqui a morte do Superman, ele adapta a morte do Superman nesse filme também. É muita coisa num filme só. Eles matam o Superman no final do filme, sendo que a gente já sabe que ele vai voltar pro filme da Liga da Justiça. Então, cara, você não sente a morte dele, não tem impacto nenhum aquilo lá. É bem feito? É bem filmado? Até é, mas não tem impacto. Se a gente não tem um envolvimento emocional com a situação, com o personagem, nada funciona. O filme vai muito mal de bilheteria, é um filme com os dois maiores heróis da história, só fazendo 800 milhões e não chegar na casa do bilhão, é uma coisa que impacta muito a Warner, principalmente no ano em que teve o Deadpool, que na época era um herói completamente desconhecido e, cara, chegando muito perto da bilheteria do Batman vs Superman e com um orçamento muito menor, o do BVS, se eu não me engano, de 200 ou 300 milhões, o Deadpool só 50, então isso impacta muito a Warner e você vê que eles começam a ficar até com vergonha do próprio Superman, toda a gestão lá começa a mudar tudo. Tem a saída do Snyder depois do filme da Liga da Justiça. Sobre o filme da Liga eu não vou nem entrar aqui no ponto, tá bom? É um filme que eu simplesmente odeio. Acho que daria um vídeo inteiro sobre isso, mas eu acho que não é mais relevante. Mas você começa a perceber que depois a Warner fica com vergonha do Superman. Tanto que eles fazem com ele no próprio Liga da Justiça, na aparição dele do Shazam, não mostrando o rosto do Henry Cavill. Seja na cena do Flash, dele aparecendo somente de costas. E também o Adão Negro, aquela cena pós-crédito, que reacende uma esperança de que o Henry Cavill pode voltar para um novo filme. Tem muito tempo que se fala sempre de um Homem de Aço 2 que nunca rolou. E se dá esperança que ele pode voltar com uma visão um pouco mais interessante, uma visão mais leve e colorida. Mas aí vem o James Gunn e o Peter Safran e rebutam completamente o universo da DC. Agora é a gente olhar pra frente. Eu confio no James Gunn, eu confio no Peter Safran, eu acho que tudo que eles estão criando aqui com muito esmero já teve o Creatures Commando, que eu achei uma série legal, mas eu acho que é um bom começo. Eu acho que os rumos que eles estão tomando, eu acho que as escolhas, por enquanto, que a gente consegue ver que eles estão tendo, eu acho que eles estão acertando e eu vejo muito, mas muito potencial nesse universo novo da DC. Inclusive, eu vejo muito mais potencial nesse novo universo da DC do que no universo da Marvel, por enquanto. Mas rapaziada, basicamente é isso, eu espero que eu tenha conseguido dar um resuminho aqui pra vocês e ter passado todo o meu amor pelo Superman, por esse herói que marcou milhões de gerações e vai continuar marcando as gerações futuras. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, não esquece também de deixar um like. O próximo vídeo aqui do canal, obviamente, vai ser falando do Superman aí do James Gunn. Eu vou assistir o filme logo mais. Mas por hora é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau!